E aí pessoal, beleza? Vamos agora para um vídeo sobre invariantes de tensores. Os últimos tópicos que eu vou tratar aí antes de começar a falar de cinemática de fluidos. Vamos supor isso aqui, né? Eu vou introduzir como é que eu vou falar desse tópico assim para vocês. Olha, tensores, por exemplo, um escalar, um vetor, um tensor de segunda ordem. Eles têm algumas coisas deles que são invariantes, independente de você mudar o sistema de coordenadas. Você pode fazer qualquer alteração do sistema de coordenadas e algumas coisas vão sempre permanecer. Eu já falei para vocês que você pode mudar o sistema de coordenadas e isso vai mudar os componentes do tensor, mas não muda o tensor em si. O tensor continua sendo o mesmo. O vetor que está de velocidade apontando na direção continua sendo a mesma coisa em qualquer que seja o sistema de coordenadas. Mas o que eu estou falando agora é dos componentes. Tem alguma coisa com relação aos componentes dos tensores que vai ser invariante. Ou seja, a gente vai mudar o sistema de coordenadas, a gente sabe que os componentes vão mudar, mas existem certas coisas que não vão mudar. E a gente vai ver aqui quais são essas. Por exemplo, vou pegar, por exemplo, um tensor de primeira ordem. O que é? Um vetor, né? Então vamos falar dele. A gente está aqui com um vetor. Eu vou primeiramente desenhar um sisteminha de coordenadas. A gente sempre começa por isso. Eu vou desenhar ele aqui. Aqui é os três eixos. A gente sempre começa por esse desenho do sistema de coordenadas. E o que eles representam aqui pra gente? Vai ser o x3 aqui, tá aqui embaixo, na minha colinha, x1 e o x2, certo? E eu vou ter um vetor aqui agora. O meu vetor, vou desenhar ele mais grosso aqui, vai ser esse aqui, ó. Um vetor apontando, sei lá, nessa direção. Eita, esqueci de botar aqui a seta. O vetor está apontando nessa direção aqui, ó. Tá bem ali pro alto. O que é esse vetor? Esse vetor, inicialmente, ele já tem uma posição aqui para ele. A posição dele, na verdade, está representada por esse vetorzinho aqui. Já não tá alinhado ali com o meu sistema de coordenadas. Então tem uma posição, essa posição dele é dada como posição P. Ele está aqui, ó, posição P. Tá? Esse meu P representa, né, um vetor de posição mesmo, indicado por x1, x2, x3, e ele tem dentro desse vetor, ele tem lá as indicativas dele, que vão indicar como é que compõe esse vetor U, que vão ser as componentes U1, U2 e U3, cada uma delas alinhadas com os vetores x1, x2 e x3, certo? Ou seja, aqui dentro eu vou ter o seguinte, eu vou agora desenhar esses vetores aqui, ó, vou pegar o dotted, vou botar aqui nessa forma, eu tenho uma componente desse vetor que está na direção do x1, certo? Tá aqui, ó. Vou botar aqui, tá na direção do x1. Eita, esqueci de pegar a seta aqui. Tem uma componente que está na direção de x1. Ela está alinhada com o meu x1 ali embaixo. Tem uma componente que vai estar, vou até botar um pouquinho mais para lá, eu acho. Quer ver? Vou botar assim. Tem uma componente que vai estar alinhada com o x1. Tem uma outra componente que vai estar alinhada com o x2, com o x... Eita, nós. É isso mesmo. Tava aqui, ó. Tem uma outra componente que vai estar alinhada aqui com o x3. E no final vou ter uma componente que vai estar alinhada aqui, ó, com o x2, tá? Termina lá em cima. Ou seja, eu tenho os três componentes aqui do meu tensor, tá? do meu vetorzinho, do tensor de primeira ordem. E eles são os seguintes, ó, eu tenho aqui o U1, tá? Esse é o primeiro componente, esse aqui é o U2, e esse que termina aqui em cima é o U3. Na verdade é o contrário, né? O U2 está aqui embaixo. O 3 está aqui embaixo, o U3 e o U2. Ou seja, se eu somo ali os três, né? Fazer uma soma vetorial, considerando as direções deles, eu termino com U, que é o meu vetor que está lá em cima. Esse vetor, ele é a representação nesse sistema de coordenadas. Tá? Ele tem as suas características de vetor. Se eu faço uma transformação, mudo o meu sistema de coordenadas de repente, vamos supor, vou pegar aqui agora esse sistema de coordenadas aqui. Ó. Então, o jeito que eu desenhei aqui foi o seguinte, eu tenho um x aqui para cá, eu tenho um outro aqui meio que inclinado aqui para baixo, e eu tenho outro aqui nessa direção aqui, ó. Tá, isso aqui é o que? Isso aqui vai ser o x1. Tá, opa. Tirar essas setas aqui, isso aqui vai ser o x1. Esse aqui vai ser o meu x2. Na verdade, linha, né? x1 linha, x2 linha e o x3 linha, tá? Só que eu vou ter ainda, né, o meu vetor que vai estar lá trazendo as minhas informações, né, que vai ser o meu vetor U. Vou só copiar ele daqui, ó. Copiar ele daqui, tá? E vai estar aqui embaixo. Botar ele aqui assim, mais ou menos onde ele estaria nesse sisteminha aí. Ele vai ser a mesma coisa. O vetor U não vai ter nenhuma alteração com relação ao que eu estava fazendo com ele. Ele vai continuar sendo a mesma coisa. Vai ser o meu vetor U, tem algumas coisas que ele não vão mudar. Eu falei que não se altera, né, quando altera o sistema de coordenadas. Se eu mudei para esse sistema de coordenadas novo aqui agora, ele também não vai se alterar. Ele simplesmente vai ter componentes dele
E eu vou pegar esses componentes aqui agora com o dotted, a setinha e o azul claro. Que componentes vão ser essas agora? Ele vai ter um componente que vai estar em U1, uma em U2, uma lá em U3, tá? Mas eu desenhei da mesma forma que eu vou botar aqui, ó. Vou ter um componente que vai estar alinhado com o U1, tá? Tá aqui para baixo, ó, tá alinhado com o U1. Vou ter um outro componente que vai estar alinhada com o U2, deixa eu ver aqui, vai estar aqui alinhada com o U2, ó, alinhamento com o U2. E eu vou ter uma outra componente que vai estar alinhada com o 3, que vai terminar lá em cima. Ou seja, essas componentes aqui, o que elas são, no geral? Vou reescrever aqui, ó. Eu nem estou botando o vetor P, tá? Só colocando isso aí, ó. Eu vou ter o meu novo U1 linha, vou ter o U2 linha, e vou ter o U3 linha. Ou seja, eu tenho as três componentes no meu novo sistema de coordenadas. Eu rotacionei o vetor, eu tinha um U, rotacionei ele para virar um vetor, o prime agora, né, que é esse aqui é o vetor rotacionado, né, mas esse é o prime, agora que tem essas componentes, né, U1 prime, U2 prime, U3 prime, não linha, né, você fala 1 linha, 1 2 linha, 1 3 linha, esse vetor aqui ele tem características iguais ao vetor que eu tinha aqui em cima, que era simplesmente o U, vetor U, que era igual que é o 1, o 2 e o 3. Ele tem algumas coisas que não mudaram, porque eu trouxe o mesmo vetor lá de cima. O que não mudou? Eu só copiei, né? Vocês viram que eu copiei o vetor de cima para o vetor de baixo. Eu mudei o sistema de coordenadas e tem uma nova representação, mas é o mesmo vetor. O que não mudou nesse vetor? Duas características dele não foram alteradas, que são justamente as características que definem ele como vetor. A direção dele não mudou, ou seja, continuou com a mesma direção, e a magnitude, ou a norma, o comprimento do meu vetor, não foi alterado. Ou seja, um vetor, se eu faço qualquer que seja a rotação dele, tem duas coisas dele que são invariantes. A invariante de um vetor são a sua direção, não se altera, e a sua magnitude não se altera. O que se altera nesse caso? Os componentes. O meu U'1, o meu U'2, o meu U'3 não são iguais ao 1, ao 2 e ao 3. Mas se eu observar eles, a direção deles sempre vai ser a mesma, ou seja, eu posso representar, se eu mostro como é que está o meu sistema de coordenadas novo em função do meu sistema de coordenadas original, eu vou ver que eles vão estar sempre na mesma direção no final. Ou seja, eu vou ver que o meu U está sempre na mesma direção, independente do sistema de coordenadas. Se eu represento isso, eu vejo isso. A minha direção não altera o meu vetor. Se eu calculo a norma do meu vetor, que é o comprimento, né, a soma a soma dos quadrados, tirando a raiz, seria a norma 2, a norma do meu vetor, o comprimento do meu vetor, o comprimento também é o mesmo, não se altera. Eu posso mudar qualquer que seja o sistema de coordenadas que não vai ter essa alteração. São regras disso, né? Então eu sei que para um tensor de primeira ordem tem essas invariantes. Um tensor de segunda ordem ele também tem invariantes. Ó, para um tensor de segunda ordem, ele tem invariantes também, tá? Todo tensor de segunda ordem tem isso aqui, ó. Primeiro invariante dele, chamado de I1. Ele é um invariante que é igual ao traço do meu tensor, S de J. O que é o traço? Se eu tiver um tensor lá dessa forma, S11, S12, S13, S21, S22, S33, S31, S32, S33. Esse aqui, na verdade, eu escrevi 33, mas está errado, né? Aqui, ó. Aqui é 23. 23. Esse tensor aqui, ó, ele tem um traço. O que é o traço desse tensor? O traço de S e J é igual ao S11 mais S22 mais S33. Ou seja, o traço de um tensor não se altera, qualquer que seja o tensor. Todo tensor de segunda ordem tem isso aí. O traço não vai se alterar, tá? Outra coisa que é relativa a esses tensores, tá? É uma característica desses tensores. O traço não se altera. O que isso quer dizer? Que se por algum acaso eu resolvo o problema de alto valor e alto vetor para esse tensor, eu encontro os seus autovalores, encontro os seus autovetores, de maneira que eu faço isso daqui, ó, se transformar em um tensor dessa forma, o S11 barra um S22 barra e um S33 barra, com todos os zeros aqui, ó,
eu diagonalizei o meu tensor, mas em nenhuma hipótese o meu traço vai ser alterado. O meu traço de SJ ou o meu traço, ele também vai ser igual ao somatório de S11 barra mais S22 barra mais o S33 barra. Não se altera. O traço é o mesmo, entendeu? Eu posso fazer essa rotação e encontrar, o traço vai ser sempre a mesma coisa. O traço é um invariante do tensor. Tá? Outra coisa que é um invariante do tensor, ou seja, o que vai mudar? Eu até comentar isso aqui antes. O S11 não é igual ao S barra 11, não. O S22 não é igual ao S barra 22, não. São diferentes, ó. São coisas diferentes, são componentes diferentes. O S33 também não é igual ao S barra 33, mas a soma deles não se altera. É invariante do tensor. Tá? Outro invariante de tensor que tem também. Isso aqui é o invariante de tensor, seria o I2. Esse aqui é um pouco mais chato, eu vou botar ele como 2, porque a tradição é botar ele como 2 mesmo. Tá? Esse aqui já também não varia, mas ele é o resultado disso aqui, ó, o S11 vezes o S22, mais o S22 vezes o S33, mais o S33 vezes o S11, menos o S12 ao quadrado, menos o S13 ao quadrado, menos o S23 ao quadrado. Isso aqui é óbvio, né? São propriedades de tensores, mas tem um detalhe, a gente não está nem entrando nesse aspecto. Eu falei propriedade de tensor de segunda ordem aqui, mas é o tensor de segunda ordem simétrico, tá? Deixa eu botar isso aqui pra gente, quer ver? Estou botando isso aqui, ó, tensor de segunda ordem simétrico. Isso aqui só vale quando eu tenho o SIJ igual ao S de JI, tá bom? Que é um caso para quando a gente tem alguns tensores, como o tensor taxa de formação, ele é representado dessa forma aí também. A gente vai ver coisas aí que vão aparecer para a gente com esses tensores, né, que tem as características de simetria. Tá? E você tem esse invariante aqui também, ó, invariante 3, que é o determinante do tensor SJ. Isso aqui também é um invariante, ou seja, a gente fica com 3 invariantes legais aí para a gente trabalhar. Ó, tem o traço, não se altera, eu tenho esse invariante aqui também, não se altera. Eu tenho esse aqui também, que é o invariante 3, determinante de SJ. Determinante de SJ também não vai se alterar. Isso é interessante pra caramba. E a gente acha assim, eu posso até falando aqui, você está vendo o meu vídeo aí, e está pensando assim, nossa, mas isso aí não tem nada a ver. Para que serve isso de invariante de tensor? Para que eu vou ligar para invariante de tensor? Não tem função nenhuma, né, na minha vida, eu vou ficar ligando para isso? Não tem sim, na verdade. Eu vou até mostrar para vocês. Só um minuto, quer ver? Eu vou trazer aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a definição. É esse aqui, ó. Isso daqui, ó. Vocês já devem ter ouvido falar de um cara chamado Kai Fukami. Não sei se você trabalha na área de machine learning. Se você trabalha com machine learning e ciências de termofluidas, você tem a obrigação de conhecer o Kai Fukami. Apesar dele ser só um recente professor de mecânica dos fluidos. Ele era do meu grupo, né, do grupo de pesquisa que eu estava. Nós somos da mesma era de grupo, a gente estudou juntos, trabalhou juntos todo o período do nosso doutorado. É um grande amigo meu, ele está lá no grupo do professor Tyra, que vocês estão vendo aí. Ele fez esse artigo, que eu acho que é um dos artigos mais interessantes que ele fez na carreira dele até hoje. Eu gosto muito do trabalho dele, mas esse aqui eu achei que realmente foi uma coisa realmente inovadora. E assim, tudo que ele fez foi inovador, mas isso aqui para mim realmente chamou atenção, o nível de profundidade com que conseguiu trazer machine learning, né, junto com mecânica dos fluidos, com conceitos fundamentais de mecânica dos fluidos. Eu vou trabalhar isso aqui com vocês agora, só para vocês verem, porque eu falei dessas coisas dos invariantes. Olha só, ele está usando uma coisa que a gente vê lá em mecânica dos fluidos de graduação, que é as variáveis P de Buckingham, que a gente usa elas, né, para achar, por exemplo, o número de Reynolds, essas outras coisas. E ele está usando isso, olha só, ele vai usar um tensor também. Vai usar o tensor, cadê ele aqui, ó? Ele vai definir um tensor, que é esse tensor aqui, ó, um gradiente de velocidade, que é um tensor, a gente sabe que a velocidade é um tensor de primeira ordem. Quando você faz o gradiente desse tensor de primeira ordem, ele vira um tensor de segunda ordem, ou seja, vai ser algo com IJ, né, tem dois índices livres. Com esse gradiente aqui de velocidade, ele vai definir os invariantes desse tensor, que são conhecidos também. O traço do tensor divergente de velocidade, o outro invariante que tem esse
Q aqui, que na verdade é um Q que é usado até para identificação de voz, a gente vai ver isso mais para frente. E tem um outro invariante que é o R, né, que é o determinante de A. Ele até avisa, olha, nesse nosso problema aqui, a gente está trabalhando com escoamento incompressivo, então o nosso primeiro termo, que é o primeiro invariante, é igual a zero sempre, a gente só vai ter os outros dois que vão variar. Então ele fica calculando isso para vários passos de tempo, vai vendo, né, para cada posição do espaço, os Qs e os Rs, e ele identifica, através desses Qs e Rs, um mapa, ele consegue mapear o escoamento nesse Q de R, então ele acha, na verdade, um comportamento universal da turbulência. Um comportamento universal, ou seja, ao invés de ele olhar para as coisas como a gente olharia, sei lá, em x, y, ou valor máximo, mínimo, ou olhar dados estatísticos quaisquer, o que o Kai Fukami olhou aqui junto com o Tyra foi isso. Ele olhou que havia um mapeamento, algo que permanecia invariante para a turbulência. Ou seja, quando ele faz essa análise desse tipo de escoamento aqui, esse escoamento que ele fala que é o decaimento natural de turbulência isotrópica, ou seja, você começa com o escoamento com o número de Reynolds, deixa eu ver se está aqui para cima. Você começa com uma certa mistura lá isotrópica e com o tempo ela vai decaindo. Deixa eu ver se ele mostra isso aqui em algum lugar. Ah, caramba, acho que não está por aqui não. Deixa eu ver. Deixa eu ver só isso. Deixa eu ver só isso aqui. Ah, isso aqui, ó, olha só. Você vê que ele tá realizando uma simulação de decaimento de turbulência isotrópica e ela começa com um número de Reynolds alto, ela vai decaindo o número de Reynolds, vai estabilizando, as estruturas vão ficando cada vez maiores também. Então o negócio está variando o número de Reynolds, né, à medida que ele vai simulando. Ele vai treinando os componentes dele e vai identificando isso aqui, ó, que é algo que fica meio invariante ao longo desse espaço todo que ele está estudando. E essa invariância está relacionada aos invariantes do tensor do gradiente de velocidade. E ele vai identificando isso daí, e o que é interessante é que ele usa não só os P's de Buckingham, depois ele vai fazer um treinamento com esse P de Buckingham, ele vai usar, inclusive, deixa eu ver aqui, ó, acho que está o famoso SIND, quer ver? Ele vai usar o SIND aqui em alguma hora, deixa eu ver aqui, Brunton. Ele vai usar esse aqui, ó, Brunton... Proctor, esse aqui, ele vai usar esse aqui. Ele vai usar o SIND para identificar nesse espaço quais são as equações, ao invés de usar simplesmente uma aproximação, né, que seria uma aproximação como mais ou menos, deixa eu ver aqui, como aquela de Kolmogorov, né? Ele poderia usar, que aquela de Kolmogorov é uma aproximação usando um scaling tradicional, né? Ele vai fazer um scaling usando machine learning e essas variáveis de P de Buckingham junto com no espaço, usando o espaço das invariantes de Q e R, né? Ou seja, ele usou essas invariantes do tensor dentro deste espaço, ou seja, ao invés de olhar os dados em x, y, tempo, qualquer coisa, ele foi lá, olhou nesse espaço de Q e R. Dentro desse espaço, ele vai usar esses P's de Buckingham, que também são propriedades que ele vai identificando ali dentro do escoamento, e vai fazer um treinamento usando o SIND, né, para poder identificar as funções que mapeiam o comportamento desse escoamento ao longo do decaimento da turbulência isotrópica. Ou seja, ao invés de usar simplesmente uma aproximação exponencial ou polinomial qualquer que ele poderia usar, ele simplesmente usou o machine learning para entender, olha, dentro deste espaço existe algo que está invariante, eu quero saber o que é que está invariante, ele consegue distribuir isso, inclusive identificar quais são, né? Ou seja, ele consegue mapear isso para vários tipos de escoamentos diferentes, ele consegue mapear isso dentro dos sistemas dele que estão sendo alterados, ele vai encontrar essas leis de invariância, né? Funções de invariância que vão valer para qualquer que seja o Reynolds que ele tiver, para qualquer que seja a estrutura que ele tiver dentro de uma turbulência isotrópica. Isso aí é muito legal, ou seja, para vocês verem que tem uma aplicação. Você está vendo essas coisas de, olha que o Q e o R, né, que são essas invariâncias que a gente mostrou, ele vai deduzir essas coisas, vai achar funções realmente que estão dentro deste espaço de invariância, porque daí ele vai conseguir algo que é uma lei universal mesmo, que vai valer desde o reinos mais alto até os reinos mais baixos, onde vai decaindo. E isso serve para ele identificar algo que é muito importante, porque ele mexia muito com super resolution, né, que é você ter um dado que está... Você tem, por exemplo, uma figura que você não consegue identificar o que está ali direito, mas você tem um modelo de machine learning que consegue identificar aquilo ali como estruturas turbulentas e fazer uma super resolução daquele escoamento. Você treina o seu escoamento a visualizar a turbulência e depois que o modelo de machine learning já sabe visualizar a turbulência, você dá para ele uma imagem muito pouco definida e o seu modelo consegue identificar que aquilo ali tem estruturas turbulentas. E ele fazia isso e não sabia quando é que a estrutura vai ser identificada, quando que não vai.
A partir dessa ideia dele aqui, ele conseguiu identificar que existem horas, assim, a estrutura tem que ser vista. Não precisa ser do mesmo tamanho, não precisa ser das mesmas características físicas, nem ter o mesmo comportamento temporal, mas ela tem que ter, essas invariantes têm que ser vistas pelo modelo de machine learning, porque se o modelo de machine learning vê essas invariantes do escoamento, ele é capaz de reproduzir elas depois, usando o modelo de machine learning. Ou seja, o conceito de algo que é visto e não visto por um modelo de machine learning passa a ser isso. Ou seja, ele viu essas invariantes, ele viu algo que está sendo consistente ao longo de toda a simulação. Se ele vê isso, beleza, aí ele consegue replicar no modelo de super resolução dele, beleza? Fica aí esse comentário, é bem por alto. Deixo esse artigo aqui que tem outros resultados aqui que ele mostra essa parte que eu falei do visto e não visto, né, que está mostrando isso aí. É um artigo bem legal para quem é da área de machine learning. Às vezes está falando assim, estou vendo isso aqui, não está valendo de nada, não estou aprendendo nada de mecânica dos fluidos. Está sim, ó, isso aqui, a mecânica dos fluidos está aí. Quando você chega nas partes mais avançadas é que você vê que isso aí é realmente importante. Você vê que esses conceitos de invariantes, conceitos de pitch-bunking, que você viu lá em mecânica dos fluidos da graduação, como é que eles se linkam para você conseguir entender e gerar modelos de machine learning, que é uma coisa super avançada hoje, de uma maneira melhor e mais inteligente, beleza? Como o Kai Fukami fez. O Kai Fukami é um grande amigo meu, se um dia ele ver esse vídeo, um abraço, duvido que ele vai ver porque ele não fala português. Mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Um abraço.